Precisa se conhecer. Porque a gente acha que servir a Deus é só conhecer a Deus. A gente acha que servir bem a Deus é só ler bem a Bíblia. É só vir no culto todo dia. Que para eu servir bem a Deus é só eu começar a pregar, ou eu começar a trabalhar na igreja, ou eu começar a fazer alguma coisa na igreja, ou eu participar do grupo de louvor. Não! Você não pode adorar a Deus na essência do teu ser se você não se conhece. Se você não sabe quais são as suas falhas, se você não sabe onde quer que você precisa melhorar. Então, quando falamos de temperamento, à luz das Escrituras, é olhar para dentro. Nós temos que, a cada dia que passa, olhar mais para dentro, olhar mais para nós mesmos, para podermos oferecer para Deus aquilo que é o nosso melhor, obrigado, aquilo que é o nosso 100%. Qual foi o grande problema de Caim? O problema de Caim é que ele levou para Deus o pior que ele podia entregar. Ele levou, depois a gente estuda isso mais a fundo, eu já toquei sobre nesse assunto algumas vezes aqui, ao longo dos últimos anos. Que ele levou a oferta estragada. Ele levou, imagina vou transliterar para os dias de hoje. Ele pegou uma alface, sabe aquela alface que já está murcha, as pontinhas pretas, ela dá para comer. Só que não é aquela bonita, grande, aberta, toda verde. Não, ele levou a já mais estragadinha. Ele levou o fruto mais amassado. Levou a farinha já queimada. Aquela farinha que você vai fazer e aí você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, quando você volta para trás a farinha queimou. O pão deu uma queimada, o bolo passou um pouquinho do ponto no forno. Foi esse tipo de coisa que ele levou. Por quê? Porque ele não conhecia a si mesmo. A gente acha que foi inveja porque a gente lê o texto, porque atentou o Senhor Deus para Abel e sua oferta. Por quê? Porque Abel se conhecia. Quer ler o texto? Você está com uma cara aí esquisita. Abre lá. Gênesis capítulo 4. Todo mundo achou Gênesis capítulo 4? Verso 3. Sucedeu que, depois de muitos dias, olha só, já começa aqui, depois de muitos dias, está dizendo que eu estou dizendo a você que a alface já não era aquela alfacezinha top? Que o pêssego já não estava com aqueles pelinhos assim, aquele bem bonitinho, não estava, porque depois de muitos dias, trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor Jeová. Ou seja, a oferta foi levada fora do tempo. Fora de tempo, não é? Depois de muitos dias. Olha aqui, fruta você pode levar depois de muitos dias? O que acontece com a fruta depois de muitos dias? O que acontece com um legume depois de muito dia? O que acontece com um grão depois de muitos dias? Eles já não estão, pode às vezes não estar nem podre, mas já não está no seu auge. Está vendo aí? Verso 4, quem pode ler? E Abel também trouxe os primogênitos da sua gordura. Ele trouxe para Abel e para a sua. Verso 5. Quem lê aí? Mas não ficou satisfeito com Caim, nem com a sua oferta. Por isso, Caim ficou muito irritado e de má cara. Está vendo? Olha só, verso 5. Não, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus, o problema pior não era tanto a oferta. Era ele. Olha o que está aqui, mas Deus não se agradou dele. Primeiro.
Depois foi a oferta. A oferta já não estava boa. Mas o problema é que estava dentro dele. Por quê? Porque homens não aceitam correção. Eles se encolerizam, ficam coléricos. Eles ficam enraivados, ficam nervosos quando vão ser corrigidos. Zangam-se facilmente. Ou seja, Caim não conhecia a si mesmo. Ele não conhecia a si mesmo. Então ele vai, leva depois de muitos dias, deixa lá uma oferta qualquer e acha que Deus é obrigado a se agradar dele e da sua oferta levada depois de muitos dias. E ainda quando Deus vai corrigi-lo, ainda fica nervosinho. Tá vendo aí? Então, a gente tem que se conhecer primeiro. Isso que é importante quando estudamos o temperamento, tá bem? Ou seja, Deus criou cada um de nós com um propósito único e nos deu um temperamento correto. Por quê? Ele tinha um plano para você. E ele sabia que para você alcançar aquele plano, era mais fácil você sendo sanguíneo. Era mais fácil para o seu plano se você for colérico. É mais fácil para você cumprir o seu plano se você for fleumático. É mais fácil para você cumprir o seu plano se você for melancólico. Porque o seu plano é diferente do seu. O seu é diferente do seu, que 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 é diferente de cada um de nós. Por isso que nós somos diferentes. É mais ou menos assim. Você encontra o seu temperamento, é a mesma coisa que aquela pessoa que diz que nasceu no corpo de mulher, mas não é mulher. Aceita que dói menos. Ah, pastor, mas eu não queria ser sanguíneo. Ei, glória a Deus que você é sanguíneo. Deus te fez assim, por quê? Para cumprir o teu propósito, é mais fácil você sendo assim. Você só precisa de vez em quando se equilibrar um pouquinho mais. Ah, não, pastor, mas eu sou tão melancólico, eu queria ser igual o pastor assim. Não, você foi feito assim porque Deus queria que você fosse assim. Você só precisa se equilibrar um pouco. Se todo mundo fosse Benfica, o que seria do Porto e do Sport? Nem existiria o Benfica, não ia ter graça. Não é verdade ou não? Já é quase isso, né? Não é verdade? Então, quando a gente entende os nossos pontos fortes, ou quando a gente entende, porque não é uma questão de eu sou sanguíneo, eu queria ser fleumático. Não, o sanguíneo também tem os pontos fortes. Então você precisa entender os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para se equilibrar quando um estiver saindo das estribeiras. Está conseguindo pegar ou não? Às vezes a gente se perde. Nós somos humanos. Amém? Mas não deve ser regra. Não deve ser regra. Então, quando você entende os seus pontos fortes, quando você entende os seus pontos fracos, você vai conseguir discernir melhor o seu chamado. Porque, meus irmãos, tudo está ligado com o teu chamado, com o teu propósito. Nós não estamos aqui na terra à toa. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas. E se eu entendo quais são os meus pontos fortes, primeiro, se eu já sei o meu chamado, se eu já entendi qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, então agora eu vou pegar as minhas ferramentas e vou falar, bom, pera lá, vamos lá. Bom, eu sou assim assado. Esse é meu ponto forte e esse é meu ponto fraco. Então eu preciso, aqui no ponto forte, preciso só cuidar para que não caia. E no meu ponto fraco, preciso melhorar para que aumente. E aí você vai seguindo a tua vida. É como os dons do Espírito que a gente ficou falando aí um tempão. Por exemplo, eu tenho um chamado, vou trazer para o dom do Espírito. Eu tenho, por exemplo, alguém faz contas. Tem um chamado para poder, sei lá, curar muitas vidas.
Deus vai usar aquela pessoa para que vidas sejam curadas através da vida dele. Só que ele não está preocupado em ter o dom de cura, em fortalecer o dom de cura, em pedir para que Deus derrame sobre ele o dom de cura, para que manifeste na vida dele o dom de cura. Vai ficar mais fácil ou mais difícil dele alcançar o chamado? Óbvio. É meio que Deus estivesse assim, então filho. Vamos. É como você quando não se conhece. Você pode avançar muito mais rápido no teu propósito. Você pode avançar muito mais rápido no teu chamado, mas você não avança. Por quê? Porque você não se conhece. Às vezes você conhece tudo dos outros. Às vezes você conhece tudo das pessoas. Só que você não se conhece. E se conhecer é primordial. E nós cristãos temos que nos conhecer. Porque as pessoas lá fora do mundo não se conhecem, estão perdidas. Se você também não se conhece, você está igual a ela. Se você não sabe quem você é em Deus, você está igual a ela. Você não sabe onde que você é forte, você está igual a ela. Você não sabe onde Deus pode usar você na vida dela, você está igual a ela. E a igreja está cheia de gente assim. Olha aqui, repito. Isso aqui era para estar cheio de gente. Dispostas e ansiosas para se conhecerem. Para poder aplicar a sua vida lá fora. Mas não, elas estão igual a que estão lá fora. Estão fazendo as mesmas coisas. Estão sentadas, ou então estão vendo TVI, ou então estão assistindo. Estão iguais. Agora eu falo para você, como que. Deus me perdoe, mas como que Deus vai usar uma pessoa dessa? Uma pessoa que não pede para que Deus manifeste nela os dons do Espírito. Uma pessoa que não vem aqui para poder se apreciar, para poder conhecer a si mesmo. Uma pessoa que não quer estudar as Escrituras. Fala para mim, como que Deus vai usar uma pessoa dessa? Você já viram Deus usando nas Escrituras? Fala para mim um que não era capaz de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Fala para mim quem? A gente costuma falar assim, Deus capacita como é? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Para de graça, gente. Quando todos os que Deus chamou, todos os que Deus escolheu, é porque Ele sabia que aquelas pessoas faziam aquilo que era necessário, que Deus queria que elas fizessem. Mesmo sem saber. Quando Deus escolhe Davi, Davi já fazia aquilo que era necessário para ser feito. Ele já era valente. Ele já era um homem temente a Deus. Ele já fazia o que tinha que ser feito. Aí então Deus olhou e trouxe ele para o que tinha que ser feito. Davi não tinha que enfrentar Golias. Ele só foi lá levar a marmita para os irmãos. Só que Deus sabia que Davi, quando ouvisse Golias, era o único que ia enfrentar aquele homem. Mas ele já era capacitado. Ele disse, Deus sabe bem, o urso sabe bem o que eu fiz. O leão sabe bem quem eu sou. Ou seja, ele já era capacitado. Então, às vezes, a gente fica nessa frieza, esperando Deus nos capacitar. Mas, ei, levanta do teu lugar e vai fazer o que tem que ser feito. O chamado é seu. Agora, imagina que vergonha que vai ser quando você chegar lá e Jesus falar para você, olha aqui, deixa eu ver aqui. Sabe quantas almas eu tinha preparado para você? 300 almas. Você trouxe uma. Não, uma não, porque essa aqui... Amém. Bendito. Vem. Imagina, você entrar lá com 0 alma, com 0 propósito. Entrar porque... entrei porque aceitei a Cristo. E entrei no reino.
mas sem galardão nenhum, sendo que na verdade o que ele tinha planejado para você era 100 almas, era 10 almas, era 50 almas, ele te capacitou com um temperamento específico para isso, ele colocou todos os dons do Espírito à sua disposição, para você fazer aquilo que ele sabia que você ia fazer, e você chega lá, ô Jesus, mas é porque eu gostava tanto de ficar em casa. Olha, ler a Bíblia para mim era tão difícil. Ô Senhor, orar para mim era tão difícil. Pensa que vergonha. Pensa que vergonha. Quem aqui já ficou envergonhado quando o chefe do trabalho, te passou algum serviço para você fazer, você não conseguiu fazer? É vergonhoso, né? Imagina você diante de Cristo e ele falar, olha só, eu tinha um serviço para você, te capacitei com todas as ferramentas e mesmo assim você não conseguiu fazer. Pode entrar, vem. Ah, irmão, vai dizer que você nunca parou para pensar nisso. Jesus, olha aqui, Jesus deu dons para você. Deus te deu o temperamento certo. Ele fez você nascer no lugar certo. Ele te transferiu de um lugar para o outro, porque era ali que você tinha que estar. O Espírito dele está dentro de você todo dia, te dando dicas e direções. E mesmo assim você não consegue cumprir o teu propósito. Tem alguma coisa errada. E não é com Deus, porque Ele está te oferecendo tudo. E o nosso temperamento é uma ferramenta que Ele te deu para você cumprir o teu propósito. Amém ou não amém? Se você não está conseguindo, das duas uma, olha aqui para mim. Ou você ainda não descobriu o seu propósito, e aí você tem que orar por isso. Orar, tem que jejuar, tem que clamar, tem que fazer voto. Você tem que saber qual é o teu propósito. Você tem que saber. Ou você não sabe o seu propósito, ou se você sabe o seu propósito, você não está usando as ferramentas. Ou se você tem as ferramentas, você não está usando para o lugar certo. Você tem aqui na tua mão uma marreta e uma chave de fenda. Amém ou não amém? Mas para você derrubar essa parede, qual que você vai usar? Ou você não descobriu o seu propósito ainda, ou você não tem a ferramenta ainda, ele já te deu, você que não está usando, ou você está usando a chave de fenda para derrubar a parede. Vai derrubar? Vai. Vai, hora ou outra vai. Quando Jesus voltar. Se você for derrubar essa parede, se bem que nem vai demorar tanto tempo. Olha, eu ia postar um vídeo, eu ia colocar no grupo nosso. Ai, agora eu nunca mais vou ver esse vídeo, nunca mais. Não levanta, só vou falar por cima. Reescreveram a idade bíblica. Desde de Adão até hoje. Olha, enfim. Mas era aí no YouTube? Ah, eu não lembro onde foi que eu vi. É um vídeo muito interessante. Eu já vi um trabalho desse assim. Eu já tinha visto um, mas já era mais antigo. E eu vi agora recentemente, eles refizeram a cronologia a bíblica de Adão até... Lembra que eu falei dos 6.000 anos? Lembra que eu falei dos 6.000 anos? Eu achava que estava mais. Está bem menos. Enfim, volta para cá. Não, está bem menos. Está mais perto dos 6.000. Está mais perto dos 6.000. O ano judaico está em 5.700. Mas está mais perto ainda. Eu não acredito que para 6.000 ainda faltasse quase 300 anos. Não, é bem menos, Enfim. Tá quase. Glória a Deus, aleluia. Eu acho, entre nós aqui, vou falar baixo. Eu acho que muitos de nós aqui vai ser a geração do arrebatamento. Eu acho. Bem acho. Se não for nós, os nossos filhos. Sem dúvida. Eu acho, não sei. Eu falei isso uma vez para Priscila quando a gente começou a namorar. Lembra, amor? O Lucas nem tinha nascido ainda. Eu falei, eu acho que nós somos a geração do arrebatamento. Há 20 anos atrás. Mas não é, irmão. É porque assim,
A estrutura do governo do anticristo há 60 anos atrás era impossível, porque não havia tecnologia, a tecnologia ainda não estava pronta. Por exemplo, o Hitler. É muito provável que ele tenha sido um tipo do anticristo. Talvez Satanás até queria usá-lo como um anticristo, mas a tecnologia ainda não estava avançada o suficiente. Por exemplo, como que na época do Hitler você conseguiria viver sem dinheiro físico? É possível. Possível. Hoje já não. Hoje é só uma questão de adaptar. Se os governos hoje falarem, olha, a partir de hoje acabou o dinheiro físico, o mundo continua normalmente. Já estão preparados? Isso é só uma questão, na minha opinião, esse fato específico é só uma questão de organizar, porque hoje já funciona. Hoje em qualquer lugar você vai e compra. Eu estava até comentando com um amigo meu hoje no trabalho, que a gente foi num almoçar, passamos, nós estávamos numa obra lá no Cadaval, e fomos em 3 restaurantes para almoçar, e os 3 só dinheiro. E eu falei, mas como que pode, gente? É século XXI, eu nem ando com dinheiro mais. Lá na terrinha, o senhorzinho vendendo biscoito na rua, tem maquinazinha de cartão e você paga. Não se usa mais dinheiro lá na terrinha. Ou seja, isso no mundo todo, isso já é só uma questão de alguém falar, olha, a partir de hoje... E isso a gente sabe que no governo do anticristo vai ser assim. Agora vai ser Exatamente. E as pessoas já pagam com o MBWay, já pagam com... É tudo aqui, uma só moeda, por exemplo. Nós sabemos que no governo do anticristo vai haver uma só moeda. Isso já está aí. Seja a criptomoeda, seja o euro, seja o dólar. É só uma questão de normatizar o negócio. Tá fácil. Há quantos anos o dólar é a moeda mundial para qualquer tipo de padrões, de levantamentos, cotações de preço? O dólar, tudo é baseado no dólar. Então ele mas não é. Então a tecnologia hoje já existe. Então se você for ler todas as profecias para o governo do anticristo, hoje já é possível. Ele vai fazer cair fogo do céu. A Bíblia diz que ele vai fazer cair fogo do céu. Você já viu aqueles hologramas que tem nos shows? Teve um show recentemente aí do Michael Jackson. Vocês não viram? O Michael Jackson. Holograma. Teve daquele do Queen, Freddie Mercury. Então o que acontece? As pessoas vão lá no concerto e tem um palco. E aí é todo feito um jogo de luzes e holográficos, etc e tal, e a pessoa aparece ali. Fizeram lá no Brasil, agora, recentemente, para aquele Cazuza. Ou seja, você assiste o show, o concerto, você acha que é a pessoa. Ou seja, para cair fogo do céu, na época do Hitler era difícil. O falso profeta fazer cair fogo do céu, hoje é possível. Ou seja, tudo que é necessário, a ciência hoje já chegou nesse nível. É algo que estou a falar, você falou desde o princípio, nos vai perto. E também ninguém ia imaginar que havia esta tecnologia dos dias de hoje. Sim. Falavam lá sabias que era perto, mas não era possível. Mas hoje já é. A Bíblia vai dizer que a morte vai fugir das pessoas, ou seja, eu acredito que as pessoas não vão mais morrer. Você pega o Neuralink, aquela tecnologia como que é o nome dele, meu Deus? Como? Elon Musk. Então é um chip que coloca-se aqui, colocaram agora recentemente no ser humano. Corta-se a caixa craniana e o chip fica encostado no cérebro. E ele tem uns fiozitos e tal que pega ali todas as conexões nervosas do cérebro. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma doença que afeta a visão. Então, esse computador que está ali dentro, ele faz todas as ligações que são necessárias para que faça um reboot, um reset naquela área que está afetada e a pessoa volta a enxergar.
Aí eu até comentei com o Priscila esses dias. Eu falei, agora você imagina, presta atenção. Aí você pega ele vai avançar, a tecnologia nesse caso vai avançar ainda. Aí você pega uma inteligência artificial avançada e coloca dentro desse chip que está dentro da cabeça da pessoa. Ou seja, a pessoa daqui a pouco ela não precisa mais estudar para aprender um idioma, porque já está com a inteligência artificial dentro do cérebro. É só o nível do negócio. Vamos fazer com robôs, é praticamente a mesma coisa. As empresas estão disponíveis Se você fizer uma junção da inteligência artificial, que também vai avançar, ela é precoce, mas ela vai avançar e ela tem avançado, olha, dia após dia ela tem ganhado assim anos e anos de avanço. Então você coloca essa inteligência artificial dentro de um chip, e esse chip dentro da cabeça da pessoa, essas pessoas viraram super pessoas. Não sei se o pastor já ouviu esta notícia, mas na China vai ser inaugurado até ao fim um hospital 100% com robôs. Não há lá homem nenhum, nem mulher, nem nada, para nada. A gente vai aqui. É claro que não tem, tem uma escala bem diferente, mas você vê, isso já é comum. Você vai almoçar aqui no Gol Chef. Quem já foi lá no Gol Chef? Ou no Walk Mondego? Você pega o seu prato e aí você coloca o seu prato lá para poder grelhar a sua carne. E aí você coloca lá qual que é a tua mesa. A tua mesa é 25. Aí você põe na mesa 25 e aí volta para a tua mesa e 60. Daqui a pouco vem um robozinho com o teu prato. Ele anda, ele fica andando em todo o restaurante levando as comidas das pessoas. E aí ele para do seu lado, você abre assim a portinha e tá o seu prato lá dentro. Você pega o teu prato, fecha, ok, e ele volta para a casinha. E ele dá um sorriso. Tem uma telinha e ele dá um sorriso. E isso não se cansa, né? Isso que eu estou dizendo, trazendo para uma coisa bem pequenininha, bem corriqueira do nosso cotidiano, onde nós já chegamos. Então, assim, a tecnologia, por tudo aquilo que o governo do anticristo vai precisar, já está tudo preparado, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então, é só uma questão de ajustes. É só uma questão de uma terceira guerra aí para matar um monte de gente e aí ser necessário um líder só vir resolver tudo. Tá assim. Tá assim. Enfim, vamos voltar. Ah, não, isso sempre teve, isso sempre teve. Mas é porque agora também não temos mais informação, né? Há 100 anos atrás, para você descobrir que teve um terremoto lá no Japão, você vai ficar sabendo só depois de não sei quanto tempo, né? Enfim, hoje a informação ela avança mais rápido, então a gente tem mais informação. Mas enfim, estamos lá já. Jesus já está aí às portas já. Então você fica ligado, porque você precisa cumprir o teu propósito. Ele está chegando, meus irmãos. Ele já está vindo. E o seu propósito como que está? Qual que é a escala que ele está? Já começou? Não começou ainda? Está na metade? Está no processo? Às vezes é normal, às vezes está no processo. E às vezes o processo, olha aqui para mim, onde que a semente cresce? Não, onde ela cresce? Na terra. E lá na terra é escuro. Lá na terra você não vê. Só que já o processo já começou. E às vezes o seu propósito é assim. Às vezes o seu propósito já começou, só que ele está só na terra ainda. Ninguém viu, ninguém está vendo, nem você está vendo, mas ele já está acontecendo. Às vezes é assim. Comigo foi assim. Eu lembro que eu chorava, eu tentava desistir, eu falava que não, só que ele estava na terra. Estava escondidinho lá. Sabe quando a gente faz o feijãozinho na escola? Aqui vocês fazem feijãozinho na escola? Né, que você coloca aí no algodãozinho, aí fica só aqueles raminhos assim nascendo. Então, às vezes o nosso chamado está assim, só uma raizinha, só que a gente já quer ver uma flor enorme, só que ele está só no começo. E onde é que está o processo do seu chamado? Amém? Efésios capítulo 2, abre aí. Isso tudo aqui é só introdução, tá? Oi? Claro? João Tiago.
Aí ela começou a falar. Antes, logo que eu cheguei, ela pediu para ela abrir a mão. Falou umas coisas para mim. Tá bom. Ela foi falar. Você veio para cá porque os vão ter passado, te trouxe umas coisas para lá. Aí depois eu vi que era um jogo do diabo. Jesus disse que nós temos que vigiar em todo tempo. Como o pastor está falando sobre chamado, nós somos chamados. O Senhor nos capacita, mas nós temos que estar disposto, vigilante e atento. E assim como Deus nos usa, Também, sim. Ele usa. E aí aquela senhora foi. Mas és evangélica. Aí ela falou assim, mas então, como é que vai parar aqui? Olha só. Se eu voltar atrás, depois, o que ela falou para mim? São três passados. Quer dizer, o diabo estava procurando uma brechinha para ver se ele me pegava. Eu não caí na dele. Só que eu não caí na dele. E aí eu falei assim, eu vou falar uma coisa. Sabe que ele falou assim? Foi o próprio Senhor Jesus. E Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem os seus para usar e levar daqui para o outro lado. Só para dizer para a senhora que Jesus te ama. Ele morreu por você, morreu por mim, morreu por você, morreu por toda a humanidade. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Quer dizer, Ele amou a todos, mas nem todos o receberam. Então, aqueles que dão crédito à palavra do Senhor, que aceita Jesus como seu Salvador, esses têm direito à salvação. Quando eu entrei na palavra, eu tenho que pegar para ela. Ela me pediu. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. Uma coisa que a irmã falou que é muito verdade, e eu já disse isso aqui quando falamos uma vez sobre a história da serpente. A serpente era a mais astuta, por isso que Satanás escolheu a serpente. Lembra que eu falei sobre isso? Era se ter o bicho preguiça, lembra? Você acha que Satanás escolheu o bicho preguiça? Imagina, para o bicho preguiça convencer a Eva, naquela lerdeza. Não ia, né? Não ia, né? Então ele escolheu quem tinha a principal qualidade, que era a astúcia. E quem é que tinha astúcia? A serpente. E Satanás também usa isso. Então ele vai querer usar o teu temperamento para os propósitos dele. Para que você... Falamos sobre isso quando falamos sobre talentos. Quando falamos sobre os dons naturais que Deus dá para as pessoas. Só que o diabo quer que use-se aqueles dons e talentos para ele. Isso também do seu temperamento. Então, se você tem um temperamento de liderança, ou você tem um temperamento de... Se você é uma pessoa fleumática, uma pessoa que pensa, uma pessoa que pensa antes de fazer, uma pessoa metódica, seja o que for, ele vai querer usar isso para ele. Só que você tem que estar atento que não é para ele que você tem que oferecer. Amém. Não é para ele que você tem que dar. Amém ou não amém? Amém. Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, mas Ele preparou, ou seja, Ele já preparou as nossas boas obras, ou seja, olha o nível do teu Deus. Ele te chamou, te escolheu, aí Ele te capacitou com os dons do Espírito, aí Ele te deu temperamento específico e, olha só, as boas obras Ele já preparou. As suas boas obras, capacitado, revestido com o temperamento certo, cheio do Espírito Santo, com o temperamento específico, as boas obras que você vai fazer, Ele já preparou antes. Tá muito fácil.
É muito fácil. É a mesma coisa que o seu chefe te dá um relatório e fala um negócio para você o seguinte, olha aqui, tem uma coisa, Priscila, eu troquei de empresa, vocês sabem, né? Não vou me aprofundar muito, mas Priscila é técnica de segurança do trabalho. Hein? E eu sou coordenador de segurança do trabalho. Então é mais ou menos assim, os trabalhos que os técnicos de segurança fazem, eu só reviso. E peço para eles alterar aquilo que eu acho que tem que ser alterado ou não. Amém? Quem faz o trabalho mais trabalhoso, digamos assim? Você não pegou. Deus está dizendo para você, olha, eu só quero que você faça a coisa mais fácil. Por quê? O dom eu já te dei. O temperamento já te dei. A boa obra que você vai fazer, eu já preparei. Ou seja, só vai lá e faz a parte fácil. Ah, meus irmãos, não tem como a gente dar desculpa. Não tem como a gente não dar desculpa para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Ele já preparou as boas obras, essas são as obras que a gente vai fazer, já está tudo pronto. A parte difícil Deus já fez. A parte complexa Ele já fez. O teu temperamento, ele já escolheu. Ele falou assim, não, esse daqui vai ter que nascer com esse temperamento aqui, porque é para facilitar a vida dele. Esse aqui vai ter um restaurante, então eu vou ter que dotar ele dessas e dessas qualidades, desses e desses temperamentos. Ele vai fazer isso, porque para aqui ele vai fazer assim, então aqui eu vou derramar sobre ele isso, vou fazer isso. Vou preparar, vou colocar ele junto com essa mulher aqui, uma do ladinho da outra. Eles vão se conhecer no futuro, porque o propósito que eu tenho para ele, ela vai ajudar ele, o propósito que eu tenho para ela, ele vai ajudar. Ele preparou tudo, você só precisa agir. É fácil. Tá fácil, a nossa parte é fácil. Olha tudo, para pensar. Eu gostava que você, quando você fosse para tua casa, começasse a parar para pensar na trajetória da tua vida. E começasse a tentar entender onde que foi que Deus tem o dedo dele. E onde tem o teu. Você vai ver que tem muito mais dedo dele nas tuas conquistas, nas tuas vitórias, em tudo que você fez, tem muito mais dedo dele do que teu. Teu quase não tem nada. Você decidiu um dia só levantar a mão e vir aqui falar e depois de tomar um banho na piscina. Você decidiu só isso. A maior parte das coisas quem fez foi Deus. É que às vezes a gente fica patinando e não sai do mesmo lugar. Por quê? Porque não nos conhecemos, porque não conhecemos Deus, porque não conhecemos o propósito, porque a nossa parcela nessa história toda é pequeninita. É só para que a gente fosse coparticipante. É só para isso. É só para que a gente fosse coparticipante da glória dele. Porque sabe o que Deus podia fazer? Ele converteria o mundo inteiro. Era só ele aparecer aí no céu, falar com todo mundo, ei, olha aqui para mim, todo mundo. O mundo todo ia olhar para ele, igual todo mundo olhou lá quando caiu o negócio aqui em Portugal, lá, o asteroide, só eu que não vi. Eu não vi esse troço, tava doido para ver, só eu que não vi, parece que todo mundo viu isso aí. Era só ele aparecer aí e falar, olha, eu sou Jesus Cristo, vocês me mataram, mas eu vim aqui, agora quem levanta a mão aí, quem quer... Era muito fácil. Só que ele decidiu fazer diferente, porque ele quer que você participe. Ele quer que a gente participe. Então, como é muito difícil, o coração do homem é bruto, as pessoas não querem, as pessoas enganosas, as pessoas não querem aceitar Cristo, Satanás. Então, como é muito difícil, o que ele faz? Então, peraí, deixa que eu resolvo tudo. Eu faço tudo, eu faço a parte complicada, dou para vocês todas as ferramentas que vocês precisam, vocês só precisam entender só uma coisinha, vocês precisam entender poucas coisas. Só que a gente está aqui, a igreja tinha que estar cheia. Vocês estão conseguindo entender por que as pessoas não... Por que Deus troca de pessoas? Nós estamos esperando estar aqui hoje. Entende? Por que Deus sempre tem que estar trocando de pessoas? Porque Ele tem propósitos para todas, só que as pessoas não fazem.
As pessoas não fazem a sua parte, as pessoas não se colocam à disposição, as pessoas não buscam se entender, as pessoas não buscam entender a Deus, as pessoas não querem fazer. Só que essas pessoas sentam-se aqui e acham-se que são como o povo hebreu. Aqui eu já aceitei a Cristo, aqui eu venho na igreja de domingo, não está tudo certo. Não preciso me entender, não preciso mudar, não preciso entender a Deus, não preciso fazer isso, não preciso fazer... Elas não sabem. Para falar a verdade, elas não entenderam nada do que é o Evangelho. Elas não entenderam nada. Com 40 anos. Elas ficam 40 anos e vão ficar mais. Tem séculos. Quem está no deserto, abaixo da mesma Religiosidade. foram muitos anos para. A gente tem que, e nós como igreja de Cristo, temos que orar para que essas pessoas sejam despertas. Elas precisam despertar. E para a rua. Precisam despertar. A igreja precisa despertar. A igreja, e aí eu vou falar a igreja como um todo, ela precisa despertar para isso tudo que a gente está dizendo. Que é o real propósito da igreja, é esse. É trazer as pessoas para Jesus. É desenvolver aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. A gente se perde tanto nessa nossa religiosidade, que a gente acha que eu venho aqui no domingo, de vez em quando eu apareço lá no culto que eu gosto, no pastor Eric eu não gosto, então eu não vou. No pastor Vitor eu não gosto, então eu não vou. Então eu só vou quando quero. E as pessoas elas se perdem nessa religiosidade e ficam vivendo as suas vidas em paralelo e não buscam nada de Deus, não buscam nada de si mesmo, não buscam nada do poder de Deus, não buscam nada de nada. E ficam ali e vivem a sua vidinha ali. 40 anos se foram, 50 anos se foram, morreu. Foi para Jesus, vai acontecer aquilo que eu disse. Jesus vai olhar para ela e vai falar assim: ô bendita, olha só, vem cá, bênção, vem cá. Eu tinha aqui, olha só o que eu tinha, olha o que eu tinha aqui de propósito para você. Aí você me vem com uma folhinha em branco. Amém, glória a Deus. Vai para o inferno, pastor? Não vai. Você está ouvindo? Não vai para o inferno. Essas pessoas elas não vão para o inferno. Mas que decepção, né? Poderiam fazer muito mais. É por isso que vai ter o galardão. Lembra que falamos sobre o galardão? Vai chegar lá, essas pessoas vão chegar lá achando que, né? A gente costuma dizer lá na terrinha, né? Que se achando a última bolacha do pacote, né? Cheguei aos 50 anos de crente, chegou lá, toma aqui o seu galardão. Toma um pingentinho de ouro. Aí chega aquela outra pessoa que ela achava que era ruim, que era mais que fazia, toma aqui, você vai governar uma cidade toda, inclusive vai governar sobre ela. É por isso que Jesus vai dizer que os últimos vão ser os primeiros. Conseguindo compreender? Muito bem. Então, primeira coisa dos temperamentos, para melhorar, nós temos que nos conhecer para melhorar nosso relacionamento com Deus, para nos encaixar melhor no propósito que Ele tem, para podermos aplicar essa ferramenta na melhor forma possível para o nosso propósito, ou seja, melhorar nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, por que temos que entender o nosso temperamento? Para melhorar o nosso relacionamento com o outro. Então, eu tenho que me entender primeiro, meus amados, olha aqui, ninguém pode dar para o outro aquilo que não tem. Então, se eu não entendo nada de mim, se eu não entendo nada do meu casamento, como que eu vou ensinar outra pessoa sobre casamento? É por isso tem as coisas que eu não. É por isso que eu sou contra jovem ser líder de jovem. Como que pode um jovem que está vivendo as mesmas dificuldades, os mesmos problemas do outro jovem, ensinar o outro jovem como fazer aquilo que nem ele sabe fazer? Não faz o menor sentido. Então,
não estou dizendo, por exemplo, não temos o caso da Gemima, não estou dizendo o caso da Gemima. A Gemima ela já passou de uma fase, ela é diferente. Ela faz parte dos jovens porque ela ainda não é uma mulher casada. É só ainda. É diferente. Vocês estão conseguindo pegar? Agora, o jovem, o líder de jovem, quantos anos? 20? Como assim 20? Mas você está passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas que o seu liderado? Não pode. O líder, ele tem que pelo menos saber fazer. Amém ou não amém? Exatamente. É a mesma coisa que você pegar um solteiro para ser líder de casais. É a mesma coisa que você pegar um jovem para ser o líder dos sêniores. Faz sentido? Então, eu tenho que me conhecer primeiro. Eu tenho que conhecer, por exemplo, nós tínhamos lá o caso de um casal lá que adulterou o casal. Adulterou. Eu não posso pegar esse casal para depois para cuidar de casais. Faz o menor sentido isso. Ah, pastor, mas se arrependeu e tal. Amém, glória a Deus, a vida que segue. Só que eu vou poupá-los, o casal, e vou poupar os outros todos, porque... Então, eu tenho que conhecer-me primeiro. Claro que ninguém é infalível, não estou dizendo que ninguém... Mas você tem que conhecer a si mesmo para você poder falar para o outro. Você tem que ter construído alguma coisa para você poder dar crítica construtiva. Porque se você não construiu nada, como você vai dar uma crítica construtiva para alguém? Amém? É por isso que nós temos sempre e nós como cristãos, nós temos sempre que falar daquilo que nós sabemos. Daquilo que nós já passamos. Daquilo que nós... Porque não tem problema nenhum você sentar e ouvir. Não tem problema nenhum. Você senta e ouve. Você não passou por aquilo, se você não conhece daquilo, você senta e ouve. Se você já passou por aquilo, você tem autoridade para falar daquilo. Você já viveu aquilo, você já superou aquilo, você já passou por aquilo. Por isso que geralmente, e a Bíblia vai falar sobre isso, nós temos que ouvir os nossos anciãos, nós temos que ouvir as pessoas, porque elas já passaram por muitas coisas e já venceram muitas coisas. Amém ou não amém? Então, no temperamento, nós temos que nos conhecer primeiro, para depois me relacionar com o outro. Por quê? Como eu tenho que conhecer o meu temperamento e o temperamento das pessoas, eu quando for interagir com elas, seja na alegria delas, seja na tristeza delas, seja no momento de espiritual dela mais para baixo, eu vou conseguir compreender e agir da melhor forma possível. Presta atenção. Gálatas capítulo 6. Você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. Amém ou não amém? Quem lembra? Olha o que diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, como que eu vou carregar a carga da irmã Teresa se eu não sei, nunca carreguei carga nenhuma? Capítulo 6, versículo 2. Levar as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Como que eu vou carregar a carga de alguém? Como que eu vou chorar junto com alguém se eu não sei daquele que ela está passando? Eu não me conheço, eu nem sei quem eu sou. Eu nem sei se eu suporto aquela carga. Estão conseguindo compreender, meus irmãos? Como que a irmã Teresa vai vir querer carregar minha carga, sendo que minha carga é um saco de cimento de 50 quilos? Consegue carregar, irmã? Está conseguindo pegar, irmão? Não tente carregar uma carga que você não conhece. Vai se relacionar com pessoas, cuidado com o tipo de pessoas que você vai se relacionar. Porque se você não se conhece a si mesmo, você pode estar dando um passo
terrível, um passo maior que a tua perna, se envolvendo com coisas que você não vai dar conta. Conheça-se a si mesmo. Pera lá. Como que eu posso dizer isso? Você tem que se conhecer. Olha aqui, eu não sou muito espiritual, por exemplo. Eu não gosto de orar, um exemplo. Todo faz conta, tá bem? Aí eu vou lá com a irmã Aline. A irmã Aline, irmã Gemima, em nome de Jesus, me acompanha aqui nesse propósito. Estamos orando aqui 24 horas aqui no propósito, assim, 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 assado. Vem comigo, vamos, irmã, vamos. Só que a irmã Gemima, um exemplo, faz conta. Não ora nem na igreja. Enquanto a irmã Aline acorda de madrugada para orar, 2, 3 horas de madrugada, hora de dia, hora de noite, e a irmã Gemima não. Ou seja, ela entrou num propósito para ajudar a irmã, está querendo carregar a carga junto com a irmã, mas que ela não carrega. Ela não carrega. Nós lá na outra igreja que a gente frequentava, tinha um relógio de oração. Então toda vez que ia ter algum evento, toda vez que a igreja ia fazer alguma coisa especial, então a igreja fazia um relógio de oração. Todo mundo sabe o que é relógio de oração. Então a igreja ficava lá na época 40 dias no relógio de oração seguidos. Então tinha quando a igreja fazia aniversário, tinha um mega evento que a igreja fazia, chamava Explosão de Glória. Então eram 4 dias de eventos seguidos e acontecia um monte de coisa. Só era glória de Deus. E então ficávamos 40 dias em relógio de oração, 24 horas. Então passava-se lá, então você colocava o seu nome. Então durante 40 dias você ia ter que orar da 1 da tarde às 2 da tarde. Aí você acha que o pessoal que morre de sono, que 9 horas já está, vai colocar lá o relógio de oração 2 da manhã? Aí tem gente que faz, eu vou falar para vocês, o que tem gente que faz esse tipo de coisa na igreja. Esse tipo de coisa. Não, pode contar comigo. Põe meu nome aí. Põe meu nome aí que eu vou fazer isso aí. Não, pastor, pode contar comigo que eu vou fazer. Não, vamos lá. Mas não faz. Por quê? Não se conhece. Não se conhece. Aí vai se relacionar com os outros como? Vai se relacionar com a igreja como? Não se conhece. Vou fazer o relógio de oração, olha, vou fazer isso aqui, eu oro pouco. Então, coloca o meu nome aí, só 10 minutos, na parte da tarde. Ou melhor, 6 horas, que hora que eu estou vindo trabalho no autocarro, aí eu fecho o olho e oro ali. Amém! Se essa é a sua contribuição, que seja essa a sua contribuição. E amém, eu não tenho dúvida que se você fizer os 40 dias, Deus vai se agradar. Amém. Porque você se comprometeu com aquilo que você sabia que você podia fazer. E a gente tem que viver assim, meus irmãos. Eu falei aqui pro pastor, pro irmão Fábio. Ele falou, pastor, você podia ajudar a gente com baixo e tal, não sei o quê. Eu falei, posso, irmão, claro. Só que assim, eu só posso ajudar o senhor porque nesse dia, assim, assado. É pouco, mas é o que eu posso. Como foi o que o pastor Vitor pediu para aqui para fazer a escola. Eu falei, eu posso, pastor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos conhecer os nossos limites. Para nos comprometermos com os outros, para poder fazermos aquilo conforme. Você está conseguindo pegar? Eu não posso carregar uma carga aqui, me comprometer a carregar uma carga com o irmão, que eu não consigo. Eu não posso me comprometer com a pessoa lá fora, que eu não consigo. Eu tenho que me conhecer. Nós temos que nos conhecer primeiro. Eu só vou até aqui.
Mas vá só, né? Mas faça só aquilo. E faça bem feito. E ponto. E tem gente que quer sair fazendo tudo para todo mundo, quer se comprometer. Não, porque eu vou, nós vamos junto. Não, conheça-se a si mesmo. Conheça-se. Ah, mas olha, eu vou fazer isso aqui, mas tocar nesse assunto aqui já vou me enervar. Então eu já vou. Então não se comprometa, porque você se conhece. Amém, irmão? A gente tem que se conhecer, meu irmão. Olha aqui, que ele não ouça isso. Meu filho, desde que a gente, o nosso time lá no Brasil, Palmeiras, construiu uma mega arena. Uma arena espetacular. E eu trabalhei lá, por acaso, na construção dessa arena. Uma arena espetacular. Coisa de primeiro mundo, foi várias vezes eleita aí a melhor arena multiuso do planeta, não sei o quê. A Allianz foi lá e bancou o nome, tá? É espetacular. E eu lembro que a gente ainda morava lá e ele falava para meu pai, você não vai me levar lá no Allianz para a gente assistir o jogo do Palmeiras? E eu também eu era na época também doido para conhecer o estádio. A Arena Nova, tava maluco, eu nunca fui. E antigamente nós íamos sempre assistir jogos do Palmeiras, né? A Priscila ia comigo, inclusive, enfim, íamos sempre. Ficávamos lá no meio da claque, aquela coisa toda. Só que eu me conheço. Então, quando eu era sócio torcedor, não sei como que chama aqui. Como que chama aqui? Quando você paga todo mês. Eu era sócio torcedor, eu podia ir de graça. Porque lá quando você é sócio torcedor, então quando o seu time joga em casa, você pode ir, porque o seu plano lá XPTO, você pode ir e entra e não paga bilhete. Mais ou menos isso. E eu pagava todo mês. E aí ele sempre falava isso para mim. E aí eu me conheço. E eu falava, não, filha, não sei o que, porque então, não, depois a gente vai, vamos. E até hoje, a gente esteve no Brasil agora, o ano passado, e ele, pai, passou-se anos. Tô falando isso começou há 10 anos atrás, quando o estádio foi inaugurado. O que eu quero dizer com isso? Eu me conheço. Eu sei que eu poderia ir lá e levar o meu filho lá e voltar aquela coisa toda. Aquele desejo da... Está lá ir agora de todos os dias, não é? Agora está difícil, mas a época... Está conseguindo compreender? Eu me conheço. Porque eu gosto assim. Não? Eu acordo 2 horas da manhã para assistir o jogo. Todo dia, toda semana. Toda semana não. Pelo menos às quartas e às quintas. Eu acordo, coloco o celular para despertar, o telemóvel, 1h30 da manhã, levanto, deito, assisto o jogo e depois vou dormir. É verdade. Só que eu me conheço, eu sei que isso não vai mudar em nada na minha vida. Agora, quando era lá atrás, poderia mudar. Então, por me conhecer, eu soube até onde eu podia ir no relacionamento com meu filho. Então, às vezes a gente tem que tomar esse tipo de decisão. Quando a gente não se conhece, a gente age na emoção, ou a gente age no calor do momento, e aí depois a gente se arrepende. Eu era músico, imagina eu ir atrás das bandas filarmónicas, ou ir saber que havia ali um baile e eu não estava lá a tocar, imagina só. Pastor, então tem problema eu ia ir no estádio de futebol, então não